Polícia Federal combate a pornografia infantil. Isso em Salto de Pirapora. Deixa eu ver ao vivo as informações, direto da sede da PF, aqui em Sorocaba, com o repórter Luiz Negrelli. Oi, Luiz, o que é que você conta pra gente sobre isso? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma ação da Polícia Federal para combater esse tipo de crime, do compartilhamento, armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Dessa vez, a polícia cumpriu, na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão na cidade de Salto de Pirapora, na casa de um homem suspeito de armazenar e compartilhar esse conteúdo pela internet. Na casa dele, os policiais apreenderam 2 aparelhos celulares que agora ficam aí com a Polícia Federal, vão passar por uma análise técnica, por uma perícia, para identificar se de fato esse conteúdo está ali dentro desses aparelhos celulares. Porque segundo as investigações da Polícia Federal, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos tiveram informações sobre esse homem, de que ele estaria então compartilhando e armazenando imagens e vídeos pela internet com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. E aí a Polícia Federal iniciou essas investigações para terminar na operação de hoje, no cumprimento desse mandado. E também, durante essas investigações, há também indícios de um caso de estupro de vulnerável em que esse homem é suspeito, porque ele também teria compartilhado uma foto com uma cena de nudez de um menor de idade. Então agora, com esse aparelho celular detido, apreendido, a polícia agora vai fazer uma perícia técnica. Nós conversamos mais cedo com o delegado da Polícia Federal aqui de Sorocaba. Ele disse que em muitos desses casos, esses suspeitos tentam apagar, tentam deletar os vídeos, as fotos, para apagar qualquer indício, qualquer rastro da atuação deles pelas redes sociais, mas o delegado disse que em muitas dessas situações, na maioria delas, a perícia técnica, a equipe de inteligência da Polícia Federal consegue recuperar esses arquivos, consegue aí trazer essas provas para essas investigações. Esse homem, por enquanto, não foi preso, mas agora seguem essas investigações. Se for confirmado de fato o armazenamento, o compartilhamento desse conteúdo, ele pode responder por 2 crimes, então, nesse caso, que é o crime de armazenamento, posse e compartilhamento de conteúdo pornográfico, conforme está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e também pelo crime de estupro de vulnerável, conforme o Código Penal. Só para a gente ter uma ideia, esses 2 crimes, somando as penas, podem chegar aí a quase 12 anos de reclusão, Barazal. É verdade. Que bom que a Polícia Federal está atuando e atuou bem nesta questão, nesta ocorrência. E agora fica para a Justiça definir aí a responsabilidade desse suspeito e o que é que vai acontecer com ele em termos de penas. Eu sempre digo aqui, viu, Luiz? Crimes praticados contra criança devia ser levado em consideração realmente a impossibilidade de defesa. A criança não tem aí ainda como reconhecer uma atitude que seja nociva, que seja criminosa, né? Então deveria ter penas muito mais duras, viu, ô Luiz? Porque fica uma marca. O rapaz, o agressor, o criminoso, nesse caso, muitas vezes ele responde em liberdade. Só que a marca na pessoa, na vítima, na criança, na família, essa marca fica pro resto da vida às vezes, causando até problemas de ordem de depressão e etc. E outros problemas de ordem emocional na vítima. Então assim, deveria ser pena muito mais dura, hein, Luiz? Puxa vida, eu acho que é muito fraco, só 12 anos. Sim. E também fica aquele alerta para os pais, né, Barazal? Os pais e responsáveis sobre conteúdos aí na internet, né? A gente sabe que estão aí à disposição, né, para quem for acessar na internet. É muito fácil esse tipo de conteúdo, então fica esse alerta, né, para os pais também estarem sempre de olho em conversas, em trocas de mensagens, em conteúdos que as crianças, os adolescentes acessam pela internet. Ontem, inclusive, eu estava vendo um material sobre esse assunto, sobre os perigos, né, da tecnologia aí com as crianças. Eu achei muito interessante uma alusão aí que foi feita, né, uma analogia sobre que quando você
deixa uma criança na internet sem vigiar, sem o pai estar por dentro do que ele está consumindo, do que ele está pesquisando, é como você soltar uma criança sozinha na rua, né? Ela está exposta a qualquer tipo de conteúdo, ela consegue acessar isso muito fácil, então os pais precisam mesmo ficar de olho, qualquer indício, qualquer suspeita, tirar prints, gravar esses materiais para poder encaminhar para a polícia para que esse ciclo, né, desse tipo de atitude, desses criminosos, termine e não façam outras vítimas, né, que, como você disse, sofrem até mesmo com a questão psicológica depois de tudo isso, né? É verdade, é horrível uma situação como esta, depende de todo mundo, né, das autoridades, dos pais, de controlarem, as autoridades de prender, enfim, e etc. Só que dos políticos talvez aumentar as penas mesmo, mudar a lei, deixar mais dura a lei. Porque recentemente, a Lei Maria da Penha, as penas foram, ao longo do tempo da Lei Maria da Penha, as leis elas foram se adequando à necessidade. Hoje, por exemplo, você já pode, depois da audiência de custódia, no caso aqui em São Paulo, já sair com a pulseira eletrônica ou a tornozeleira eletrônica, né? Quero dizer. Então, vai se adaptando à medida da necessidade. Só que não deveria ser assim. Já deveria entrar logo direto com as coisas mais duras. No caso da pornografia infantil, no caso da pedofilia, você vai esperar quantas crianças serem vítimas? Porque esses caras não vão parar. Esses caras não param. Porque quantas vezes a gente já noticiou aqui casos como este? E não para de acontecer. É um negócio impressionante. Quase todo mês tem, ô Luiz. Então, assim, ou tem pena mais dura, eu não sou contra o castigo, claro que não. Mas não tem jeito. Nesse caso, não tem jeito. Você precisa fazer uma punição mais severa para que as pessoas parem de fazer. E até mesmo também porque é uma cadeia, né, Barazal? Tem gente produzindo esse conteúdo e tem gente consumindo, recebendo, né, esse conteúdo. Então, é toda uma cadeia que existe por trás que expõe essas crianças, esses adolescentes nesses casos. Então, a punição, tanto para quem produz quanto para quem consome também esse tipo de conteúdo, né? Principalmente para quem consome, né, Luiz? Obrigado, viu, pelas suas informações. Penas mais duras para toda a cadeia da pornografia infantil, da pedofilia. Tá bom, Luiz? Valeu, Barazal. Um abraço. Esse aí, Luiz Negrelli.